Este vídeo é uma continuação, uma complementação do vídeo anterior, porque no vídeo anterior ia fazer uma explicação sobre o raciocínio lógico subjacente à abordagem de pesquisa quantitativa e qualitativa. Então, aqui, complementando o vídeo anterior, essa imagem aqui representa a distinção entre os métodos indutivo e dedutivo aplicados à pesquisa científica. Então, aqui na imagem, o método indutivo, os participantes da pesquisa que são observados, suas respostas são analisadas para identificar padrões e tendências gerais. Isso reflete uma teoria geral sobre comportamentos, atitudes e fenômenos sociais. Então, aqui é representado por meio desta figura, né, em que os participantes são observados e aí se obtém uma, digamos assim, uma teoria geral sobre os comportamentos deles. Já o método aqui dedutivo, nessa outra imagem, mostra que o pesquisador aplica um conceito teórico pré-definido a um grupo de participantes e verifica se a realidade confirma ou refuta essa teoria. Isso caracteriza o método dedutivo, que parte de princípios gerais para chegar a conclusões específicas, que é o raciocínio lógico dedutivo, que está subjacente à abordagem de pesquisa quantitativa. Então, um exemplo de aplicação de métodos indutivo e dedutivo na pesquisa científica. Por exemplo, no método indutivo. Aqui no método indutivo, característico da abordagem qualitativa. Um pesquisador realiza entrevistas com funcionários de diversas empresas para entender os fatores que influenciam a motivação deles no ambiente de trabalho. Então, após analisar as respostas, o pesquisador percebe padrões comuns, como a importância do reconhecimento deles e da autonomia. Então, a partir dessas observações, ele formula uma teoria geral sobre os principais elementos que impactam a motivação desses trabalhadores, ou dos trabalhadores de uma forma geral. Já aqui no método dedutivo, ou no raciocínio dedutivo que está subjacente à abordagem de pesquisa quantitativa, o pesquisador ele parte da teoria de que o reconhecimento profissional aumenta a motivação dos funcionários, então ele elabora hipóteses e aplica questionários estruturados em diferentes empresas para testar essa relação. Então, se os dados confirmarem a hipótese, o pesquisador vai reforçar a validade da teoria. E se não, ele pode ajustá-la ou buscar novas explicações. Então, outro exemplo, por exemplo, do método indutivo ou do raciocínio indutivo, é um pesquisador que analisa o comportamento de consumidores em um supermercado e percebe que a maioria prefere produtos orgânicos. E a partir dessa observação, ele conclui que há uma tendência geral de consumo de produtos orgânicos. Outro exemplo de método indutivo. O pesquisador analisa diversas empresas que adotariam práticas de gestão participativa e observa que, na maioria dos casos, há um aumento na satisfação dos funcionários e na produtividade. E, a partir dessas observações, o pesquisador formula uma teoria geral, sugerindo que a gestão participativa tende a melhorar o desempenho organizacional.
Um exemplo de uma pesquisa dedutiva, ou melhor, de um raciocínio dedutivo aplicado à pesquisa quantitativa. O pesquisador parte da teoria de que a gestão participativa melhora o desempenho organizacional. Então, ele define hipóteses e testa essa relação em diferentes empresas, utilizando indicadores, né, de produtividade, engajamento dos funcionários, taxa de retenção, as variáveis que ele quiser estudar. E se os dados confirmarem a hipótese, ele vai reforçar a validade da teoria. E se não, ele pode também ajustá-la ou buscar novas explicações. Então, o raciocínio indutivo e o raciocínio dedutivo são fundamentais na pesquisa e apresentam vantagens e desvantagens. Por quê? Por exemplo, no método indutivo, observa-se a vantagem de que permite, essa abordagem permite a descoberta de novos padrões e teorias a partir da observação, isso no indutivo, a partir da observação de casos específicos. Então, há uma flexibilidade para lidar com fenômenos complexos e variáveis não previamente conhecidas. Então, é útil em pesquisas exploratórias, especialmente em questões de pesquisa pouco estudadas. Já a desvantagem, o ponto talvez negativo, é que o raciocínio que é indutivo na pesquisa qualitativa pode levar a conclusões menos precisas. Por quê? Porque depende de observações limitadas e não garante a universalidade dos resultados, já que são inferidos a partir de exemplos particulares. Então, tem uma maior chance de viés do pesquisador ao interpretar os dados. Já o método dedutivo tem como vantagens ou pontos positivos o fato de oferecer maior precisão, porque parte de premissas gerais e logicamente estruturadas. Então, possibilita também teste de hipóteses de forma objetiva e verificável e maior capacidade de generalização ou maior possibilidade de generalização dos resultados para diferentes contextos. As desvantagens do método dedutivo pode limitar muitas vezes a criatividade ao seguir, né, o método dedutivo, premissas rígidas. É menos eficaz para explorar fenômenos desconhecidos ou em constante mudança. E é dependente da validade das premissas iniciais. Se forem incorretas essas premissas iniciais, as conclusões também serão incorretas. Então, cada tipo de raciocínio tem seu espaço, dependendo do objetivo da pesquisa. O raciocínio indutivo é valioso para investigações exploratórias e desenvolvimento de novas teorias, enquanto que o raciocínio dedutivo é mais eficiente para testar hipóteses e estruturar conhecimentos já estabelecidos. Então, só para que a gente lembre que no método indutivo, a origem do conhecimento é em casos específicos e chega a conclusões gerais. Então, se observa fenômenos, ou se observam fenômenos e identificam-se padrões, desenvolvendo-se teorias. Então, isso inclui flexibilidade para explorar fenômenos desconhecidos e pouco estudados, mas pode levar a conclusões menos precisas, porque se baseia em amostras limitadas. Já o dedutivo, a origem do conhecimento é o quê? É uma premissa geral, ou seja, parte-se de premissas gerais, testam-se hipóteses para chegar a conclusões específicas. Então, o processo é o seguinte: o raciocínio dedutivo usa regras e princípios que já estão estabelecidos para confirmar ou refutar hipóteses. Então, tem uma maior precisão, por quê? Porque é mais estruturado, lógico, garantindo conclusões verificáveis. E
Por outro lado, se as premissas iniciais, como eu disse, estiverem erradas, então toda a conclusão pode ficar comprometida. Então, enquanto o indutivo, o raciocínio indutivo, explora e descobre, o dedutivo confirma e estrutura. Então, ambos são úteis dependendo do tipo de pesquisa e do objetivo do estudo. Então, já mencionei alguns exemplos para que fique mais claro e legível, né, a diferença entre esses dois tipos de raciocínio lógico nas abordagens de pesquisa qualitativa, né, o raciocínio indutivo, e a quantitativa, o raciocínio dedutivo. Lembrando que a pesquisa qualitativa aqui do raciocínio indutivo é uma pesquisa que é chamada também de interpretativista. E o método dedutivo, que eu poderia dizer o raciocínio dedutivo, associado à abordagem de pesquisa quantitativa, é positivista. Então, nisso, há aquelas diferenças que eu mencionei no vídeo anterior, se aplicam a esses dois tipos de raciocínio. Então, assim, agora sim, concluí essa questão começada no vídeo anterior. Então, até o próximo.